Voltamos atrás. P gutural, P iode, P nune. P gutural tem uma gutural comum. Aleph, rei, rei ain na primeira radical como base do verbo paal. Então, primeira radical pei, segunda ain, terceira lamed. Ou ainda se tem, por exemplo, no caso de iode e nune, na primeira radical passa a ser P iode e P nune. Aqui, P iode, P nune. Com base no verbo paal, como já explicamos, né? Primeira radical, segunda radical, terceira radical. E agora vamos para ain gutural, que é a segunda radical. Tá vendo aqui, ó? Na palavra paal, ain, na segunda radical. Então vamos para lá, aqui, ó. E agora vamos para ain gutural, ain iode e ain vav. Se o radical tem uma gutural comum, aleph, rei, ain, ou melhor, aleph, rei, rei, ain, na segunda radical, com base no verbo paal, passa a ser ain gutural. Ain gutural. Ou ainda se tem iode e vav, na segunda radical passa a ser ain iode, ain vav, com base no verbo paal, como sempre, né? Então o verbo paal é a base para definir os grupos verbais e família da língua hebraica. Considerando o verbo paal, quando a radical tem a sua primeira letra uma gutural, se diz que ele é P gutural. Se Aleph se diz P Aleph, se iode se diz P iode, se nune se diz P nune. Exemplo, nós temos aqui 5 radicais verbais: halak, azav, yavash, natsav, ahav. Halak e azav tem uma gutural na primeira radical, por isso P gutural. E Yavash tem iode, por isso P iode. Natsav tem um nune, por isso P nune. Ahav tem aleph na primeira radical, por isso P e Aleph. Assim como vocês estão vendo, se definem os grupos verbais na língua hebraica, né? Como já falamos e aqui estamos explicando, não sei se vocês entenderam, mas acredito que dá para entender. É só você prestar atenção no que eu disse na escrita que você vai entender essa questão dos grupos verbais e por quê, né? P Aleph, P gutural, P iode, P nune, porque ain gutural, ain vav, ain iode, e assim seguindo. Agora vamos para o verbo paal, é ain gutural, pois a sua segunda radical é uma gutural. Outro exemplo, ahav, que é igual a amar, que é P Aleph, P Aleph, mas é também ain gutural, porque a sua segunda radical é uma gutural. No caso do lamed gutural, que é a terceira radical no caso do lamed gutural, que é a terceira radical, no verbo paal, temos Bataha, Hala, Hata, Naga. Batha, confiar, ter segurança. Hala, adoecer, ficar doente.
Hata. Pecar, errar. Naga. Tocar, ferir, aproximar, alcançar, enfim. Todos têm uma gutural na terceira radical. E segue o modelo abaixo, como nós estamos vendo aqui. Lama de Aleph, Lama de Rei, Lama de Reti, Lama de Ain. Então, aqui são as guturais que é inserida ou que estão na terceira radical do radical de qualquer verbo em hebraico, né? E que tem essas definições como nós mostramos, né? No caso, por exemplo, se o verbo tem uma gutural na primeira radical, chama-se pei gutural. Se tem um iod, chama-se pei iod. Se tem um nun, chama-se pei nun. Se tem uma gutural na segunda radical, considerando o verbo paal, chama-se ain gutural. Se tem um vav, chama-se ain vav. Se tem um iod, chama-se ain iod. Na terceira radical, no caso do verbo paal, lamed. Então, se tem uma gutural, que aí no caso só entra as guturais, né? Na terceira radical, lamed, que aqui no caso como nós estamos vendo aqui. Lama de Aleph, Lama de Rei, Lama de Rei, Lama de Ain. Tudo aqui são grupos separados que têm a sua conjugação e vocalização separadas. E que é isso que nós vamos mostrar na sequência, se eu conseguir, como eu falei, que eu já falei nos outros vídeos, uma quantidade de pessoas, né? De 3 a 5 mil pessoas, aí a gente vai colocando por parte, cada parte, a partir do presente do indicativo, e vamos até o passado, futuro e mais outros ensinamentos da língua hebraica. Então aqui temos, né, o que escrevemos aqui. Iremos explicar na sequência da vocalização e conjugação de outras famílias de verbos, cada um na sua vez. Atente e procure entender o que discorremos nessa sessão. Aqui você tem toda a base que vai ser aplicada nas outras sessões de outros grupos verbais, famílias. Você só vai ter que aprender as vogais aplicadas em cada grupo, que diferencia uma família da outra, ou um grupo do outro. Se ligue nessa sessão que tudo vai ficar fácil nas outras. Então, isso aí, gente. A questão é essa. Essa sessão é uma sessão para você ler, reler, prestar bem atenção o que eu disse, o que está escrito e procurar entender, porque isso aqui vai ser meio caminho andado para você entender muita coisa dentro da língua hebraica. Isso aqui é o essencial para você saber questão de vocalização, enfim, as separações dos grupos verbais e assim por diante. Então, é só se ligar nessa sessão. Como eu disse, leia, releia, veja, reveja, preste atenção e se ligue e procure entender, que você vai se dar bem na sequência que nós estamos aqui lhes dizendo. Se vocês se inscreverem e tivermos uma quantidade de pessoas suficiente que nos alegre, nos estimule a continuar organizando esses vídeos, escrevendo, até já escrevi uma boa parte, e colocar aqui para vocês aprenderem gratuitamente, sem pagar nada. Ok? Aqui nós estamos terminando a terceira parte da primeira sessão concernente ao estudo de vocalização e conjugação dos verbos em hebraico. Como eu disse na introdução, importante é que você se ligue, que você leia, releia, que você veja, reveja, preste atenção. Se você quer dar sequência no estudo do hebraico, se você quer dar sequência no estudo do hebraico, aqui você tem meio caminho andado. É só você se ligar no que está escrito, no que eu disse, e você vai ver que isso vai facilitar muito o seu trabalho na sequência, na conjugação de outros grupos verbais, outras famílias, que, como eu prometi,
irei colocar. Isso vai depender de vocês aí. Se vocês se inscreverem e aumentar as pessoas, chegando mais ou menos naquilo que eu disse, aí eu vou me animar e vou colocar o que eu conheço, o que eu tenho escrito, e colocar assim em vídeo para vocês, ok?